O relatório Justiça em Números do ano passado aponta que há mais de 2 milhões de ações tratando da responsabilidade do fornecedor e indenização por dano moral. Esse é um dos assuntos mais demandados na justiça do país. O que vem a ser dano e quais suas principais categorias? Esses também são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Cristiano Lucas Generoso, da 22ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 11 anos e já passou por 4 comarcas: Ipatinga, Almenara, Teófilo Otoni e Belo Horizonte, onde está há 4 anos. Foi também promotor por 3 anos no estado de Tocantins. Doutor Cristiano, obrigado pela presença. Um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer também. Nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores de hoje. Não poderá responder as questões dos estudantes da Faculdade de Direito no quadro Pensamento Universitário, porque eles ainda estão de férias. Muito bem. Doutor Cristiano, vamos esclarecer inicialmente o que são danos do ponto de vista do direito jurídico e quais são as suas principais categorias. Bom, o dano, como o próprio nome já fala, ele é um prejuízo que uma pessoa ou empresa ela sofre em virtude de algum ato ou falha no serviço de um outro ente. Ele pode ser material e pode ser moral também. O material é quando há um prejuízo de algum bem ou de algum ganho que essa pessoa poderia ter. Então nós temos uma subdivisão do dano material em dano emergente, que é aquele prejuízo que você recebe, que você sofre de imediato. Ele é objetivo e dá para ser entendido, compreendido, né? Compreendido. Exemplo, segunda-feira alguém bateu na traseira do meu carro. Sofri o prejuízo, o dano emergente do amassado no meu para-choque. O seguro vai pagar, mas isso é outra história, mas o prejuízo eu sofri naquele momento. E temos também, como outra subdivisão do dano material, o lucro cessante. Suponha-se que eu fosse um taxista. O carro vai ficar parado alguns dias para ele ser consertado e nisso eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de ganhar alguma coisa. Esse dano material é maior do que só o amassado do carro. Só o amassado do carro. Seria o lucro cessante, o que eu deixei de lucrar em virtude desse ato ilícito, desse evento que causou o dano. Mas nós temos também o dano moral, que é um abalo psíquico. Ele não tem repercussão, ele não atinge a nossa esfera patrimonial. Material, né? Material. Mas ele atinge a nossa esfera psíquica. Ele nos atinge o nosso bom nome. A dignidade da pessoa. A nossa dignidade. Atinge o que a gente entende de nós, o que as outras pessoas entendem. Uma humilhação, né? Atinge, inclusive, causando humilhação. Ele pode ser também esse dano meramente psíquico, mas pode também ter o dano envolvendo por exemplo, a gente sofreu um acidente de trânsito e sofremos sequelas, cicatrizes. E isso também causa um abalo moral. Porque estético, né? Estético, que é o que a gente chama de dano estético. Entendi. E podem ocorrer conjuntamente o dano moral e o dano material? Pode ocorrer. É bastante até comum que aconteça o dano material, que foi um prejuízo que você sofreu, e um dano moral. Um exemplo, já que nós estamos tratando de dano, de acidente de trânsito, que está muito presente na minha vida dessa semana, a gente pode ter o prejuízo do carro, mas suponhamos que eu sofresse algum ferimento, quebrasse algum osso, ficasse internado, sofresse dor, e isso causa o dano moral também. E nesse conflito também do trânsito, aí pode haver uma agressão, até verbal, de um motorista para o outro, aí seria um dano também moral. Um dano moral também. É possível indenização em ambos os casos, já que o dano material tem relação direta com o patrimônio, né, com a compensação sobre aquele prejuízo sofrido. E esse
prejuízo que não é um prejuízo material, que esse prejuízo aí, a dignidade da pessoa, essa humilhação, isso também tem uma compensação? Tem a compensação. Aliás, você usou o termo certo. Nós não reparamos o dano moral, porque ele não tem preço. A gente compensa o dano moral. O juiz arbitra um valor, a título de compensação, para gerar uma alegria, digamos assim, na vítima, para que ele compense a tristeza que ele, que ele sofreu com o dano moral. É bom lembrar que essa alegria ela pode advir tanto do recebimento de um valor, como da própria punição que o ator, que o agente, que quem causou o dano... Então tem esse objetivo, né, de compensar, recompensar a vítima, no caso, identificar quem é a vítima, e aquele que seria o agressor seria desincentivado, desestimulado a cometer outras ofensas, por exemplo. Justamente. Uma das coisas que a gente leva em consideração na hora de arbitrar é o valor do desestímulo. É para compensar e para causar no agressor uma sensação de forma que ele evite a recidiva, que ele se sinta desestimulado a repetir esse tipo de ato. Muito bem. Doutor Cristiano, eu vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor contasse aqui para a gente como e onde surgiu a história do dano moral no direito brasileiro, a sua trajetória, e explicar para a gente isso no próximo bloco, ok? A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o crescimento das demandas por dano moral e dano material na justiça brasileira. Nosso entrevistado é o juiz Cristiano Lucas Generoso, da 22ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Cristiano, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior, para o senhor explicar para a gente como e onde surgiu no direito brasileiro a questão do direito do dano moral no direito brasileiro. O dano moral, ele surgiu como uma construção doutrinária e jurisprudencial ao longo do século XX. Com o Código Civil de 1916, ele era um diploma bem positivista, no sentido do positivismo filosófico, ou seja, materialista. Ele não reconhecia nenhum alcance jurídico em nenhuma esfera extramaterial. Então, ele simplesmente não tratou de nenhum ato ilícito que alcançasse algum patrimônio que não fosse o material da pessoa. Inclusive, nós temos no capítulo do antigo código, hoje já não é mais esse código, que fala sobre a indenização da viúva pelo assassino do marido dela. Ele traz lá a questão que ele deveria pagar o luto da família. Só que esse luto, em 1916, não é nenhum dano psíquico. Era as vestimentas pretas, era o que tinha de ser feito para que a família guardasse o luto. Então não tinha nada a ver com a esfera psíquica. E o interessante é que a partir desse desse termo indenizar o luto da família, a jurisprudência e a doutrina foi evoluindo, de forma que nos últimos dias do Código Civil de 16, isso já era entendido como dano moral e não como as despesas para se guardar o luto da família. Então, ao longo do século XX, foi se construindo o conceito de dano moral, foi se entendendo que a pessoa era a própria filosofia dominante foi mudando de positivismo para outros tipos de filosofia que reconheceram o homem integral, que reconheceram que o homem era mais do que mero
mera pessoa física, mas havia mais coisas, havia uma esfera emocional, uma esfera psíquica que estava além do físico. Amplitude do direito. A amplitude do direito. E isso aí foi reconhecendo que se o homem era integrado por algo além do que o físico, do que carne, ele tinha, então, poderia sofrer algum abalo além dessa esfera física. E então foram construindo o conceito de dano moral, de forma que ele foi reconhecido no direito brasileiro, pela lei, na realidade, na Constituição de 88, que fala que é assegurado às vítimas de qualquer ato ilícito a reparação de dano, inclusive moral. Por isso a Constituição ganhou o nome de cidadã. Né? Agora, doutor Cristiano, apesar disso aí, foi a consolidação e efetivação plena do dano moral aconteceu mesmo com o Código de Defesa do Consumidor. Ganhou mais força, não foi isso? Isso. O Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado em 1990, ele veio para adequar o direito às relações que já tinham de uma sociedade de massa, que gera relações de consumo de massa, que gera demandas de massa. Intensas, né? Intensas. Porque o Código Civil daquela época, ele tratava apenas das partes como iguais. Então ele partia do pressuposto que as partes em uma relação jurídica, elas eram iguais. Um exemplo, eu vendo um carro para você. Não há nenhuma diferença, somos duas pessoas físicas que temos, em tese, o mesmo poder de exercer os nossos direitos. Só que isso já não era mais uma realidade no mundo e no Brasil também naquela época. Porque com o consumo de massa, com o fenômeno do consumo de massa, nós vimos nascer as grandes corporações, as grandes empresas, que aí houve um desequilíbrio nessas relações. De um lado, uma grande empresa, de um lado, um consumidor que é um entre muitos milhares, às vezes entre milhões. Uma desigualdade entre... Então houve uma desigualdade. Então o Código de Defesa do Consumidor veio para arbitrar essa relação de forma a reequilibrá-la. E as decisões sobre danos morais no país são recentes também. Em relação ao... Nessa história do dano moral no direito brasileiro, essas decisões são recentes. Então, por exemplo, está surgindo até uma outra, não sei se é uma anormalidade, que comum também aos danos morais materiais, que é a indústria da indenização. Que relação que isso tem uma coisa e outra? Esse é um efeito colateral, eu diria, da nossa justiça que é receptiva. A justiça está de portas abertas, quem quiser tem toda a facilidade para adentrar, seja no juizado, na justiça comum também. Então, como eu costumo falar, como nós somos uma democracia jovem, nós estamos experimentando a cidadania agora de uma forma como nunca experimentamos. Só que nós estamos na adolescência desse experimento. E como todo adolescente, você sabe como é que é. Então a gente tende a buscar uma reparação, buscar o judiciário por questões que às vezes nem tanto são efetivamente causadoras de dano moral. Porque é bom a gente ter em mente que não é qualquer transtorno, qualquer aborrecimento, qualquer briga que causa dano moral. E hoje, qualquer conflito, as pessoas querem transferir para a justiça a decisão sobre a solução sobre esse conflito. Sobre esse conflito. Buscando também levar alguma vantagem. Justamente. Então, o que causa dano moral é aquele evento que te atinge de forma extraordinária. Por quê? Aborrecimentos diários todos nós temos. É pneu que fura, é atraso, é o trânsito, faz parte da pequenas vida discussões, em sociedade, né? é buzinada,
pisca o carro de trás piscando para a gente sair da frente, pequenas discussões. Isso são aborrecimentos do dia a dia que não geram dano moral. Agora, a sociedade brasileira está com esse problema de transferir para o judiciário a solução dos seus conflitos. O judiciário, ele atua de forma substitutiva. O que é isso? Quando as partes não conseguem solucionar os seus próprios conflitos, eles vão e trazem esse conflito para o judiciário, que pedem para o judiciário solucionar para eles. Certamente existem conflitos onde as partes não conseguem solucionar. Só que isso é uma perda de autonomia do cidadão. Levar para o judiciário, para o Estado solucionar, é uma perda da sua própria autonomia de solucionar aquele problema. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo, doutor Cristiano. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor orientasse mais os nossos telespectadores diante de situações que eles se sentirem lesados. O que fazer nesses casos? E também sobre as formas de arbitramento. O que leva a justiça a determinar que aquela compensação tem que ser dessa forma e não de outra, conforme que é a vítima ou conforme contrariando também aquele que está sendo acusado de promover essa lesão. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o crescimento das demandas por dano moral e dano material na justiça brasileira. O nosso entrevistado é o juiz Cristiano Lucas Generoso, da 22ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Cristiano, eu deixei no bloco anterior uma questão para o senhor orientar o nosso telespectador e o consumidor brasileiro diante de situações que ele se sentir lesado. O que ele deve fazer? Quais são os procedimentos até para ele não se equivocar e não se frustrar mais tarde? A princípio, eu gostaria de falar que também não é longe de mim culpar o consumidor pelo aumento da demanda. Nós temos claramente grandes fornecedores com problemas de relacionamento com sua massa de consumidores. Quando não, mal intencionados. Justamente. Então, e isso causa, uma das grandes causas desse aumento de demanda é justamente o desrespeito por parte de fornecedores. Nós temos, inclusive, uma lista dos maiores vilões, demandados, né? Os maiores demandados do Brasil. Que são? São grandes companhias de telefonia, bancos, seguradoras, cartões de crédito e prestadores de serviços de saúde. Esses são os planos de saúde. São os planos de saúde. Então, nós temos essa questão também, que se por um lado tem se trazido ao judiciário pequenos aborrecimentos do dia a dia, por outro, há uma grande massa de demandas causadas por desrespeito a direitos dos consumidores. E quais são esses procedimentos, doutor Cristiano? Porque muitas vezes as pessoas são interpretadas como quem está buscando apenas uma vantagem, uma indenização qualquer, no sentido de reparar aquele direito, aquela lesão que ela sofreu. Quer dizer, ela deve procurar primeiro a justiça, aos órgãos de consumidor, defesa do consumidor, ou procurar a empresa que forneceu aquele serviço indevido? Bom, a beleza do nosso direito é que isso pode ser a escolha do próprio consumidor lesado. Ele pode, geralmente, as empresas que têm mais consciência com relação aos direitos do consumidor, eles têm criado ouvidorias para ser uma porta de entrada dessas reclamações. Um serviço de atendimento ao consumidor. Um serviço de atendimento ao consumidor para gerar alguma fiscalização a respeito dessas denúncias, dessas reclamações. Temos também os PROCONs. Quer dizer, quando não funcionar esse serviço, a contento, ele deve procurar, então, já um órgão de defesa. Um órgão de defesa. Ele pode procurar o PROCON, mas nada o impede de já ir à justiça.
E a justiça, ele pode, nos juizados especiais, que foi uma instituição que casou, que foi um casamento feliz com o direito do consumidor, os juizados especiais, ou pode também procurar também a justiça comum. Juizado especial ou justiça comum, eles têm suas vantagens e desvantagens. É uma questão de escolha. Perfeito. E de orientação do profissional, do advogado. Ok. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu trouxe aqui, são 2 livros, 2 volumes de uma obra só, que aliás até são emprestados do meu irmão, que é telespectador assíduo do nosso programa. Muito obrigado. E ele trata, são 2 livros escritos pelo Paulo Marcum, Um jornalista? sobre o golpe de 1964. Então, ele trata desde os eventos que precederam, o que levou ao golpe de 64, e trata também da redemocratização do país. Então, eu achei uma obra muito importante para a gente entender o nosso momento o atual momento nosso. Entender como nós chegamos aqui, como nós construímos e estamos construindo essa democracia. E também traz alertas sobre o que a gente deve evitar para um fim abrupto da própria democracia. A democracia em si, ela é instável. Toda democracia é instável, porque nós temos uma tendência ao totalitarismo grande, e isso não é só brasileiro, latino-americano, não, isso é do homem em si. E então traz esse alerta. Eu acho fundamental para a gente entender o nosso momento. Uma boa indicação, até porque na democracia todos somos responsáveis, cada um tem o seu papel, não podemos transferir, né, a participação nossa para outros. Né? Se o poder é do povo, o dever também. Muito bem. Doutor Cristiano, então voltando à nossa questão aqui do dano moral e dano material na justiça brasileira, sobre os procedimentos, quando se esgotarem aquelas possibilidades de entendimento do fornecedor entre a empresa e o consumidor, a orientação do órgão de consumidor, digamos que ele vá à justiça, é preciso de constituir prova, o que ele precisa levar para poder se garantir na sua argumentação? Uma das normas do direito é que cabe a quem alega provar o que está alegando. Só que uma das especificidades do direito do consumidor é que ele reconhece que muitas vezes o consumidor está num estado de hipossuficiência, de dificuldade de provar o próprio direito em função dessa relação, de forma que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, autoriza ao juiz inverter o ônus da prova. Ou seja, a empresa tem que provar que ela não vendeu um produto com defeito, com defeito, por exemplo. Entendi. Agora, o senhor na condição de juiz lá decidir nessa questão, como é que o senhor decide qual vai ser essa compensação, essa forma de arbitramento? Quem é vítima acha que foi pouco demais. Quem foi o condenado, digamos aí, acha que foi muito lesado também na decisão. A primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que nós estamos tratando e decidindo uma questão entre um consumidor e um fornecedor, ou mesmo quando não é uma relação de consumo, entre 2 pessoas. Então, a gente não pode levar em consideração aí fatores abrangentes, embora exista o dano moral coletivo, que é pedido por entidades, pelo Ministério Público, em ações civis públicas. Mas, tratando-se de consumidor e do fornecedor, a gente está julgando aquela causa. Nós estamos julgando uma compensação àquele dano específico. Objetivamente. Objetivamente. Então, a gente leva em consideração aquele dano. Dito isso, a gente leva em consideração também outros fatores, como a situação econômica das partes, não só do fornecedor, mas do consumidor também. A gente leva em questão a extensão do dano. Quantos dias o nome do fornecedor ficou indevidamente no
nos cadastros de proteção ao crédito. O consumidor ficou esperando, sem auxílio da empresa aérea, quanto tempo no aeroporto? Ele teve que pernoitar nas cadeiras do aeroporto? Então a gente leva tudo isso em consideração. E levamos também em consideração a necessidade daquele valor arbitrado desestimular o agressor a não repetir, mas também que esse valor não cause um enriquecimento sem causa para o consumidor que recebeu. No caso da indenização, né? Uhum. Bom, nós conversamos aqui com o juiz Cristiano Lucas Generoso, da 22ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre o crescimento das demandas por dano moral e dano material na justiça brasileira. Doutor Cristiano, obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer, obrigado. Nós ficamos por aqui também. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.